Fala galera, Lucas Tanaka na área, mais um vídeo no canal. Hoje vou fazer aqui um react, acho que é o primeiro react aqui do canal, né? Não lembro, enfim. Vamos fazer um react aí pra vocês sobre a entrevista ontem do Paulo Brax. Mas antes de mais nada, deixa o like, aperta o dedinho no joinha, deixa o like pra gente, inscreva no canal, tenho certeza que você já assistiu vários vídeos aqui no canal e ainda nem é inscrito. Seja membro para ter um contato mais próximo, um grupo exclusivo de WhatsApp, onde a gente tem resenha, bastidor de apuração, notícia em primeira mão para a turma lá, beleza? E grupo de Cartola, quem quiser. Gente, estamos com mais de 520 pontos no ano, liderando a maioria das ligas. Top demais, com 147 cartoletas. Ano passado fizemos 3.555 pontos. Temos esse grupo aí, já tem mais de 6 anos. Então quem quiser um grupo top de Cartola, vou deixar aí o link no comentário fixado, hein? Ainda dá tempo, hein? Tá no começo ainda, dá pra você recuperar, beleza? Tamo junto? Então chama aí, grupo de Cartola, link no comentário fixado, galera. Então bora lá, galera, sem mais delongas pro vídeo, é o seguinte. Primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês aqui, tá? Primeira coisa que tem que abordar aqui. Algo que eu já venho falando aqui no canal há muito tempo, quem é inscrito aqui assíduo sabe disso, que eu falo isso aqui há muito tempo com vocês. Quem era para estar ali ontem eram os donos. Os donos que eram para estar ali. O Rubens, o Rafael, quem quer que seja, os dois ou um dos dois, era eles que deveriam estar naquela posição que o Brax estava sentado. Mas eu também, no meu pós-jogo contra o Vitória, eu pedi, cobrei, tanto no dia do jogo, no próprio sábado à noite, quanto no domingo, eu cobrei. Falei, gente, precisa de ter alguém do clube. É um absurdo botar o Barba para dar coletiva. Então, só para começar, gente, só para começar. Que bom que o Brax foi, cobrei isso. Falei, tomara que alguém apareça, tem que ser pelo menos alguém. Que bom que ele foi. Mas mais importante do Brax ter ido era alguém mesmo da SAF. Um dono, era para ter botado a cara. O dono, tá? Mas o dono não botou a cara, o Brax apareceu, mas se alguém tivesse que estar ali, esse alguém teria que estar ali, esse alguém era, sem sombra de dúvidas, o Rafael Menin. Ou até o Rubens, mas eu preferiria o Rafael Menin, tá? Então, para deixar claro aqui, beleza? Eu vou criticar muita coisa que o Brax falou, praticamente tudo, que eu detestei a coletiva, mas vou deixar claro, quem era para estar ali era o dono, beleza? Para não ficar parecendo aqui que eu tô batendo só do Brax e que eu tô escondendo, tô me omitindo a fala dos outros. Quem me conhece sabe que não tem nada disso. Gente, então vou falar aqui tópicos que eu anotei ontem a gente fazendo a transmissão, inclusive agradecer a audiência, muito forte por sinal, feliz demais com a audiência de vocês aí, agradeço a todos que estiveram presentes conosco na nossa transmissão da entrevista ao vivo, a reação ali. Eu fui anotando, eu vou começar aqui, não é na ordem, tá, gente? Tá tudo aqui atrapalhado, mas a gente vai falar. Seguinte, ele fala em tom de deboche, em tom de sarcasmo, dando uma risadinha ainda, ele fala: perdemos apenas um jogo no Mineiro, que foi a final, e a rede nem balançou. Como se isso fosse algum motivo de se vangloriar, porque nós perdemos apenas um jogo no Mineiro e a rede nem balançou. Ô, gente, e ainda deu um sorriso irônico, sarcástico, um tom de deboche. Assim, eu acho que falta, sabe, uma conexão, uma sintonia, uma realidade, um suco de realidade, sabe? Porque olha o Campeonato Mineiro patético que nós fizemos. O torcedor do Galo, na última rodada, pegou a calculadora para fazer conta, para ver se o time ia classificar. Nós não ganhamos do América nenhum jogo no campeonato, Paulo Brax. Nenhum jogo a gente ganhou do América. Então nós tivemos que fazer conta na última rodada para ver se o time ia passar. Passamos no América na semifinal, os trancos e barrancos no sacrifício, nos pênaltis. O Everson colocou a gente nessa final. Então, baixa a bola aí, porque foi um mineiro vexatório, na minha opinião. Um campeonato mineiro fraquíssimo do Galo. Então, tá viajando legal, já falou besteira aí. Ele falou muito de categoria de base. Ô, gente, a diretoria entende que o Pacini não é o reserva do Renan Lodge.
O Júnior Alonso é o reserva atual do Renan Lodge, pelo menos estou gravando esse vídeo aqui no dia 17 de março, na parte da manhã. Até este presente momento é isso. Se você perguntar a qualquer pessoa do clube hoje, quem que é o reserva do Renan Lodge? É o Júnior Alonso. Por isso até que o Renan Lodge deve estar jogando essa bolinha desse tamanhozinho também, né? Não tem sombra, mas o vídeo não é para isso. Vamos focar aqui. Então o Pacini nem a diretoria considera ele titular, o que eu discordo, tá? Eu acho que titular, assim, reserva no caso, né? O primeiro reserva. Eu acho que o Pacini deveria ter mais oportunidade, mas a informação que eu tenho, a diretoria e a comissão técnica não confia no Pacini para ser o primeiro reserva. Ainda não está na hora do Pacini ser o primeiro reserva. O Izep, ninguém nunca mais viu o Izep. Sumiu, desapareceu o Izep. Procure-se, tá? Vamos botar uma plaquinha de procura-se o Izep. O Cauã, camisa 9, sumiu, desapareceu também. Entendeu? Então, gente, o Vitão, vira e mexe, ele vem falar de zagueiro, quando ele vem justificar que nós temos 6 zagueiros, o Vitão é exaltado em todas as coletivas do Brax. Mas eu nunca vejo o Vitão em campo, o Vitão nem relacionado é. Então querer pregar base não cola. Lucas, não sou obrigado a concordar, e aqui eu estou dando a minha opinião, nada contra nada do Brax, muito pelo contrário. Sempre que eu tive a oportunidade, me tratou muito bem. Então, gente, pelo amor de Deus. Mas eu posso discordar das falas dele com todo respeito aqui, é o que eu vou fazer. Vim justificar base? Um time que não usa base? Não tem base não, gente. Literalmente não tem base, né? A lateral direita não tem ninguém na base. A zaga, o zagueiro Vitão não joga nunca. A lateral esquerda, o Pacini, ele é reserva do Júnior Alonso, que é reserva do Renan Lodge. O Júnior Alonso era para ser reserva na zaga, né? Volante, a gente tem o Cissé, aí show, Cissé, maravilha, top. Mas também não veio muito novo pra cá não, o Galo já pegou ele mais performado. Mas vamos lá, deixa o Cissé aí então. O Izep, ninguém nunca mais viu. O Veneno e o Mosquito estão lá no Sub-17 e às vezes vai pro Sub-20, não tá conseguindo destacar no Sub-20. E tem o Cauã, que bobear, muitos que vão assistir esse vídeo aqui nem devem saber quem é Cauã. Então não vem meter essa de base não, gente. Pelo amor de Deus que eu já tô calejado com isso. Falou que os donos também mandam e que as decisões não são só dele, que tem um órgão, tem uma turma, e é tudo isso verdade mesmo. Mas beleza. Por que os donos não estavam do seu lado então? Pra te defender ou pra tomar porrada junto de você? Então, porque eu não tô aqui sozinho, eu tenho que seguir ordens. É um conjunto de pessoas que tomam decisões. Mas por que que eles não aparecem? Então os donos era para estar ali com você, ou só eles ou com você. Você sozinho não pegou bem. Depois eu vou falar sobre isso também, tá? Depois ele ficou falando de Sul-Americana. Mas se tivéssemos ganhado a Sul-Americana, a análise seria diferente. Mas se aquela bola do Biel, mas se o pênalti, se. Meu amigo, futebol não tem essa de si. Não existe isso no futebol. Se. Que se o quê, gente? Nós jogamos a final da Sul-Americana com o Rony titular, gente. O Alan Franco, amarrado, puxando a perna. Fazendo trabalho integral, intensivo para jogar a final. O Alan Franco, gente. O Rony titular. Biel era a nossa solução no banco de reservas. Então não vem meter essa de si aqui também não. Porque sabe lá Deus como que nós chegamos naquela final do Sul-Americana. Pegamos um grupo que tinha Iquique, Caracas. Meu Deus do céu, classificamos em segundo no grupo. Bucaramanga, um sofrimento. O time suou sangue para passar do Bucaramanga. O Everson de novo colocou a gente classificar. O Bolívar em casa, uma partida pífia. Não esqueço desse jogo também da temporada passada. Um dos jogos que me fez mais raiva. Galo e Bolívar na arena. Galo e Bolívar na arena. O Galo suou sangue para ganhar aquele jogo. Então nós chegamos na final, nossa Sul-Americana fraca, aos trancos e barrancos. Depois quer meter se tivesse ganho, a análise seria diferença. Era obrigação ter ganhado, meu amigo. Então, outra coisa que eu não gostei. Outra coisa que eu achei estranho, ele levantando um tom de voz, cara. Não acho legal isso. Levantando demais o tom de voz, gritando em certos momentos da coletiva. Pra quê? Pra quê? Quer mostrar que tem razão gritando? Não existe isso também. Então, uma falta de preparo também, sabe? De dar a entrevista ali. Teve uma hora com a repórter, se eu não me engano, desculpe se eu estiver errado, não lembro se foi o Tempo ou no Ataque, a Duda.
fez uma pergunta, aí ele falou, não respondeu a pergunta dela, ela, pum, mandou por cima a pergunta que ela tinha feito. Tá, mas eu te perguntei sobre algo negativo, é autocrítica. Aí ele sentiu a pergunta, começa a aumentar o tom de voz, não gostei disso também. Aí vem com aquele papo, aquele discurso que eu já tô calejado e você também não, porque eu sou atleticano, porque eu sou isso, eu vivi arquibancada, eu estive lá em 1900 não sei quanto e tal, eu sou galo, é isso, é aquilo, eu sou profissional, mas também tem um amor aqui por trás disso. Os donos da SAF também é atleticano, e aí, meu amigo? E aí que os donos da SAF também são atleticanos? E tá adiantando de quê? Triplicou dívida, definhou patrimônio, 3 anos seguidos brigando pra não cair, é falar que a Sul-Americana, teve essa também, a Sul-Americana é a nossa maior, é o nosso maior foco, é o nosso maior objetivo, a gente tem toda a condição da Sul-Americana, eu vou focar muito na Sul-Americana. E ele falou isso ontem na coletiva. Ô gente, nós vamos desacostumar com Libertadores agora. Agora a Sul-Americana virou o supra-sumo do torcedor do Galo. A Sul-Americana é a coisa do mundo, melhor dos mundos agora. Nosso parâmetro agora é Sul-Americana. Vamos focar só em Sul-Americana, que é o melhor campeonato do mundo. Eu não aguento mais jogar Sul-Americana, é um campeonato horroroso. Ah, mas você foi na final, Tanaka. Fui e iria de novo se eu tivesse a oportunidade, porque é uma parada, é outra parada, é uma resenha, é você sair de um país, é você encontrar com 25 mil, 20 mil atleticanos em outro país, fazer uma resenha, é cultura, é outra parada, meu irmão. Então é uma resenha, uma viagem, tá ligado? É muito mais que jogo, sacou? E tanto é que eu curti muito mais a resenha do que o próprio jogo, porque o jogo não precisa nem falar, né, gente? Enfim. Então, agora de um dia pro outro, agora a Sul-Americana virou uma parada. Não, eu quero Libertadores. Eu quero Libertadores. Eu acostumei a ver o Galo jogar Libertadores. Acostumei assim, né? Peguei, ruí um urso aí, peguei uma assada danada na minha época de que eu comecei a ver jogo do Galo. Não fica parecendo que eu sou a geração pós-2013, mas não é não, tá, gente? 2006 em diante eu comecei a entender o que é bola, campo, 11 jogador correndo atrás e torcer pro Galo, né? Mas enfim, vocês entenderam aqui. Desculpe o deslize aí, mas vamos embora. Então esse papinho de que eu sou atleticano, isso não me pega não, porque os donos também são atleticanos e pra mim faz uma gestão terrível à frente do clube, beleza? E antes da gente continuar, galera, camisa raiz Story, tá? Top demais, beleza? Olha aqui, ó, que estampa maravilhosa, ó. Olha aí, ó, Libertadores que a gente tá falando aqui, tá, gente? Ó, Libertadores, olha lá, ó. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, tudo em uma estampa só. E no fundo ali tem o Ronaldinho com o Hulk fazendo a comemoração do Jô. Muito top essa camisa. Você vai encontrar essa e tantas outras na camisa Raiz Story, tá? Link no comentário fixado. Clicou, teve acesso à loja, vai ter várias estampas, produto de qualidade, material 100%, top, algodão, veste bem, você pode usar em diversos momentos, beleza? Mas não se esqueça, chegou lá, clicou, escolheu as camisas no carrinho de compra, cupom desconto Tanaka. Escreveu lá, cupom desconto Tanaka, e já ganhou um desconto top, galera. Pode ir, com certeza que é material de qualidade. Vamos seguir então, turma? Vamos lá então. Falou de novo que tem 6 zagueiros. Essa hora eu não aguentei, até sair do quarto. Fui lá na cozinha pegar um ar. Vem com esse papo de novo que nós temos 6 zagueiros, gente. Lianco, Tressoldi, Júnior Alonso, Vitor Hugo, Ivan Roman e Vitão. O Vitão é base e não tem oportunidade, né? O Ivan Roman é uma promessa. A gente não sabe o que vai ser do Ivan Roman ainda, né? O Vitor Hugo, fraquíssimo. Renovar com um zagueiro desse por 2 anos é um atestado de incompetência absurdo. O Alonso já cumpre hora extra há anos no Clube Atlético Mineiro. Já era para ter saído aqui há anos, sequer ter voltado, né? O Tressoldi é mais ou menos, é um jogador neutro, ok, nota 6, só que os outros zagueiros nossos são tão ruins que o Tressoldi jogando do lado dele parece que é melhor do que é. Não, eu não confio no Tressoldi, num mata-mata de campeonato, é um zagueiro que não me passa confiança. Apesar de que está fazendo alguns bons jogos, mas não é um cara que eu confio, não é um zagueiro de Clube Atlético Mineiro, e me desculpem, eu não vou pegar esse estigma de mediocridade, esse estigma de nota 6 tá muito bom, é o feijão com arroz bem feito. Eu não.
Eu vou seguir cobrando forte. Juan Tressoldi não é zagueiro que eu acostumei ver no Clube Atlético Mineiro. Eu tô acostumado com o Léo Silva, com o Vitor, com vários tantos zagueiros tops aí que jogaram aqui no nosso clube, e me vem esse papo aí de Juan Tressoldi, fez um jogo bom aqui e tal. Eu não confio. E o Lianco é muito bom, mas é uma bomba relógio. Qualquer momento ele te deixa na mão também, faz umas falhas em jogos decisivos, né? Copa do Brasil do ano passado. É muito mais mídia do que bola. Se o Lianco jogasse o que ele acha que joga, se o Lianco jogasse o que ele acha que joga, o Lianco estava convocado para a Seleção Brasileira, tá brigando para a Copa do Mundo aí, tá? O Lianco é muito bom zagueiro, nosso melhor zagueiro. Só que se focasse mais ali dentro das 4 linhas, seria muito melhor para ele. Mas é bom zagueiro, o Lianco eu gosto. Mas tem essa ressalva. Então, gente, nós temos 6 zagueiros. Desses 6, se pegar 4 aí, se juntar 4, 3, não dá 1. Então, o que mais vale é a quantidade ou a qualidade? Aquele velho discurso, qualidade versus quantidade. Então, pelo amor de Deus, esse papo de 6 zagueiros, isso é uma vergonha. E ele vir falar isso de novo na coletiva. A gente precisa urgentemente de dois zagueiros muito bons para fazer sombra pro Lianco, para ser dupla de zaga com o Lianco, para ter um reserva top à altura. Quer brigar na cabeça? Quer brigar com o Flamengo, Palmeiras? Quer brigar? Quer voltar para prateleira, voltar para, né, pro protagonismo e sair de coadjuvante? Contrata. Se não, nós vamos continuar aí. Terceira prateleira, quarta prateleira, G10 para baixo do Campeonato Brasileiro. Então esse papo de 6 zagueiros não me pega de jeito nenhum, beleza? Falou que tem vários volantes, é o mesmo papo do zagueiro. Aí vem falar que nós temos 7, 8 volantes que podem fazer a função de primeiro volante. Que isso, gente? Para com isso, bota o Alexandre de primeiro volante aí que vocês vão ver. Bota o Maicon de primeiro volante aí numa sequência que vocês vão ver se vai dar certo. Um jogo tudo bem, jogou muito bem contra o Cruzeiro no primeiro jogo. Na primeira fase do Campeonato Mineiro foi muito bem, o Maicon, foi top. Mas dá uma sequência pra ele de primeiro volante, vocês vão ver se ele aguenta. Não vai, não é a posição, cara. O cara é segundo volante. O Alan Franco também não é, entendeu? O Alan Franco também não é. E coloca o Alan Franco de primeiro volante e a gente vê aí. Não marca ninguém, arame liso, panda. Não marca ninguém, todo mundo passa, não tem um desarme, não tem um carrinho, não tem uma interceptação, não tem nada, todo mundo passa. Uai, o Alan Franco foi o primeiro volante contra o Vitória no segundo tempo. Olha o que foi aquilo ali, gente. Olha o que é o Alan Franco de primeiro volante. Inclusive, o Alan Franco, eu já falei, o Alan Franco é banco. No dia que o Alan Franco é titular absoluto do Galo, a gente vê o nível que está o nosso elenco. O Alan Franco, como elemento surpresa segundo volante, é fraquíssimo. Não faz um chute de qualidade, ou é pra fora ou é no goleiro. Não dá um passe de qualidade, não sabe colocar ninguém na cara do gol. Você me falar que o Alan Franco é segundo volante aonde? Muito menos primeiro. O Alan Franco é banco de reservas. Eu falo isso há muito tempo aqui no canal, mas é há muito tempo. E em outrora tomar uma porrada pra danar. Agora o povo já tá vindo mais pro meu lado. Já estão vendo o que é o Alan Franco. Então, não temos 7, 8 volantes que vários podem fazer função de primeiro volante. Para com isso aí. Para com isso aí. Para de esse negócio de improvisação. Não existe isso não. Primeiro volante é primeiro volante. Segundo volante é segundo volante. Lateral é lateral. Zagueiro é zagueiro. Vamos parar com esse negócio aí, gente. Beleza? Então, outra besteira. Aí, ele deixou claro, indiretamente, críticas ao Sampaoli. Tá? Quem pegou a visão, quem viu as entrelinhas, quem viu a frente, ele fez críticas ao Sampaoli. Diversas críticas ao Sampaoli. Eu cansei de falar com vocês aqui. Procurem saber de pessoas que trabalham no clube. Se você tem uma pessoa que trabalha no clube, se você tem um amigo que é próximo a alguém que trabalha no clube, jogador, dirigente, funcionário, colaborador, o que quer que seja, procure saber como é que saiu o Sampaoli. Então, gente, sobre Sampaoli, até hoje o povo fica falando de Sampaoli, pelo amor de Deus, procure se informar para dar opinião, para não fazer a cabeça das outras pessoas. Informe para opinar. É muito bom você dar uma opinião com informação, muito mais embasado, muito mais correto, honesto. Entendeu? O Sampaoli foi uma tristeza essa última passagem dele, ele definhou o vestiário do Clube Atlético Mineiro, ele destruiu o vestiário, mais que já é. Enfim, vamos embora. Falou que não ia trazer jogador por trazer.
Eu perdi o foco aqui, tá? Eu já ia falar coisa que não pode, mas vamos lá. Falou que não ia trazer jogador por trazer, mas quem ele trouxe é titular hoje do time? Trouxe 7 jogadores. E ele falou que não vou fazer contratação por fazer, vou trazer jogador, que é isso e aquilo. Preciado é titular. O Alaminda é titular. O Cassier é titular. Não são. O Tomás Pérez é titular. Ah, foi titular no último jogo, mas será que é titular? Um jogo relacionado em 5, 6, jogou um, entrou no outro, o outro é titular. Então o Tomás Pérez é o titular da posição? Não é, gente. Não é muito pouco para falar que é. E mesmo assim, se for, vai corresponder ou só para falar que é titular? Então, a maioria das contratações que foram feitas na janela, só um é titular absoluto, que é o Renan Lodge. E mesmo assim, vou falar, hein? Eu sei que dói em alguns aí, mas o Renan Lodge tá jogando a bolinha aqui, ó, desse tamanhozinho. Marca como o Arana marcava quando saiu daqui. Fraquíssimo na marcação, péssimo. A gente já sabia disso. Muito bom jogador, tem tudo para performar, para ser um dos grandes laterais com a camisa do Galo. Mas tá mal, o futebol é momento. Futebol não é nome, até porque o nosso elenco hoje é um elenco de nome, que o momento nosso tá uma tragédia, né? Tá terrível. Enfim, gente, dos reforços que o Brax trouxe até agora, só um é titular absoluto, muito porque não tem reserva, não tem sombra. Se tivesse uma reserva top, eu falo para você que o Renan Lodge estava com a titularidade ameaçada. Então me vem com papo de que eu não vou trazer jogador por trazer, mas quem ele trouxe? Tá tudo encostado. E quando entra a gente sabe por que é reserva. Então menos, vamos baixar a bola, vamos ter mais, né? Vamos ser mais humilde, né? Aí eu vou fazer uma menção aqui ao Afonso Alberto, tá? O jornalista fez uma pergunta maravilhosa. Ele fez uma mini palestra, depois ele fez a pergunta, mas show. Fez uma pergunta linda. É exatamente o que a gente fala aqui no canal, só que o Afonso falou na cara dele. Ele teve a oportunidade de falar na cara do Paulo Brax. O que a gente fala aqui, até porque eu sei que tudo que a gente fala aqui chega lá, mas enfim, uma coisa é falar na cara, né? E parabéns ao Afonso que fez a pergunta que tinha que ser feita. Por que os donos não estão aí? Você está servindo de escudo. Foi assim o Cuca, foi assim o Milito, foi assim vários que saíram do clube achincalhados, mas os lá de cima ficam só no escudo. Então, Afonso Alberto, a menção para ele aqui, muito bem na pergunta, mas algo que a gente sempre fala no canal, mas ele falou na cara. Perfeito, é isso aí. Outra coisa, confirmou a informação que nós trouxemos aqui em primeira mão no canal, que teve a reunião após o jogo contra o Inter, aonde foi feito cobranças e ninguém da SAF estava presente na reunião de cobrança no início dessa semana. Não teve Rubens, não teve Rafael, não teve ninguém da SAF. O Vorcado tá preso. Não teve Rubens, não teve Rafael. Ninguém da SAF esteve presente na reunião. Ele confirmou isso. Falamos aqui para você aí. E eu fiquei indignado com isso. Falei, gente, como que você vai cobrar e o dono não tá lá? Aí, cobra contra o Inter, vai pegar o Vitória dias depois da cobrança. O que acontece? Toma. E a postura? Toma. E a vontade? Zero. E o comprometimento? Zero. E a raça? Zero. E o trote em campo? 100% trotado. Sou pessoal que gosta de trotar em campo, né? E aí? E a tal cobrança que foi feita no início da semana? Valeu de alguma coisa? Vocês acham que a cobrança surtiu efeito? Deve ter surtido muito efeito, né? Quanto o Vitória, eles voaram igual o sapo. Voou igual o sapo o time, né? E aí? Ele confirmou. Informação que nós trouxemos. Não teve a presença de nenhum dono. Estavam viajando. Ai, ai. Mas o que? Ele confirmou que o Eduardo Domingues pediu contratação, mas é isso aqui eu vou tratar com vocês mais pra frente, então me aguardem que eu vou trazer novidades sobre isso em outros vídeos aqui no canal, não vou falar sobre isso aqui hoje, tá? E se o picolé derreter no bolso, não tem problema, vou abrir uma sorveteria pra mim que é tanto picolé que derrete no bolso que eu vou falar com você, viu? Meu Deus do céu. Mas faz parte. Vou falar outra coisa. Gente, quando o Rodrigo Caetano estava no Galo,
Eu, Lucas, eu vou falar por mim e vocês respondem por vocês aí nos comentários. Inclusive, lota aí o comentário aí, tá, gente? Lota a barrinha de comentário aí, deixa a opinião de vocês sobre a coletiva, o que vocês gostou, o que vocês não gostou, o que chamou mais atenção positivamente, negativamente. Ou se eu tô falando besteira aqui, me descasca no comentário, não tem problema não. Eu leio, tá? Não dá pra responder, ficar respondendo todo mundo, mas eu leio, curto. Então eu vejo tudo que vocês falam aí. Vocês podem ficar tranquilo que eu vejo, tá? Perdi o raciocínio. Voltei, vamos lá. Quando o Rodrigo Caetano estava à frente do clube, eu, Lucas, não me lembro de ficar aqui no canal não, porque eu não tinha canal na época, mas lá no Twitter, no Instagram ou nas lives que eu participava, eu não lembro de eu ficar o tempo inteiro pedindo a presença dos donos no clube. Eu não lembro. Você lembra de você aí? Deixa no comentário. Quando o Rodrigo Caetano estava aqui, sabe por que a gente não ficava pedindo dono lá? Porque o Rodrigo Caetano dava conta. O Rodrigo Caetano levava aquilo ali assim, ó, no braço. Então, meu amigo, se você compra um clube e não quer estar presente, não se faz presente, não quer aparecer, não quer dar entrevista, não quer estar no CT no dia a dia, não quer viajar com o jogador, contrate pessoas que, na sua ausência, vai dar conta do recado. Você tem um comércio, você tem seu tempo muito. Você tem um tempo curto, mas você quer ter um comércio. Aí você não quer estar presente no comércio ali frequentemente e tal. Você vai lá casualmente. Você vai contratar qualquer gerente para tomar conta do seu negócio? Não vai. Você vai contratar um cara que você confia, um cara que estudou, se preparou para estar ali, que tem uma boa gestão de pessoas, que sabe levar o ambiente, que saiba administrar. Você vai contratar bons profissionais para tocar o seu comércio sem você. Você não vai colocar qualquer pessoa, porque aí nem você vai, nem a pessoa que você coloca dá conta, acabou. Você destrói tudo. Então, gente, o Rodrigo Caetano a gente não ficava pedindo os donos porque ele dava conta. Então, se vocês comprarem e não tem condição de estar ali, contrate pessoas que tenham. Gente, vocês não gostam não, mas do lado de lá, Pedrinho, ele tá na Toca da Raposa semanalmente, frequentemente. 2, 3 vezes por semana ele tá na Toca. Ele viaja, às vezes, com o clube, fica em hotel, dentro, confinado, concentrado com o elenco dentro de hotel. Vocês não sabem, o Galo vai viajar, pega um hotel lá em Salvador. Aí, hotel 5 estrelas, voozinho fretado, coisa linda, pá. Os caras, vez ou outra, dependendo também da estrutura do hotel, eles fecham 2 andares, 3 andares, a cobertura geralmente é na cobertura. Então você está hospedado no hotel do Galo, você está no 6º andar, o Galo está no 7º, 8º, no 9º. Se eu estou lá embaixo, lá na recepção, aperto o botãozinho no elevador, aperto sem querer no 8º andar, na hora que o elevador abre, tem um segurança na porta. Não deixa nem você passar. O Galo freta o hotel, o Galo freta andares de hotel, geralmente, tá? Não é todos os hotéis, depende da estrutura do hotel. E coloca segurança para não deixar ninguém entrar e ninguém sair. Então, se o jogador tá lá, passa mal, vou ali na farmácia, vai não. O que você precisa? Precisa de tal coisa. Então, fulano vai lá e vai pegar para você. O jogador não sai do hotel. É no máximo ali no hall ali, ó, da entrada, para receber algum amigo que mora na cidade, ou um parente, ou alguma coisa, algum torcedor que encomendou uma camisa, alguma coisa autografada. É para isso. Sair do hotel eles não podem. E o Pedrinho vai e fica confinado com os caras dentro do hotel, viaja, vai no CT, tá ali diariamente. Os nossos donos não, só viaja lá no Salvador, viajou. Lá em Salvador foi, quanto Bahia. Tava lá, no avião, posando foto com a taça. Aí eles foram. Ou quando é final, Sul-Americana, Paraguai, eles foram. Jogo qualquer de Campeonato Brasileiro, fase de grupos, Sul-Americana, raramente. Mas é raramente. Então, donos que não se fazem presente em tudo, em entrevista, em momento bom, em momento bom fazem, mas em momento ruim, no dia a dia, na frequência, não se fazem presentes, tá? Então, quando o Rodrigo Caetano estava aqui, eu, pelo menos, não ficava enchendo o saco pedindo a presença dos donos, não. Beleza? Outra coisa, ficou exaltando Bernard, Igor Gomes e Júnior Alonso na coletiva. Isso é uma piada com o torcedor. Se realmente, quando ele deita a cabeça no travesseiro e começa a refletir das coisas que ele falou, ele realmente achar
que o Bernard, o Igor Gomes e o Júnior Alonso é aquilo que ele falou na coletiva, que nós devíamos respeitar o Júnior Alonso, que o Bernard foi muito importante com o Sampaoli, que o Igor Gomes foi muito importante para o Sampaoli. Gente, o Bernard ganha 1 milhão por mês, é meio atacante, e ele tem 0,12, 0,13% de participações em gols, desde que ele voltou. Imagine você pagar 1 milhão para um meio atacante e ele ter 0,13% de participações em gol. A cada 10 jogos, ou a cada 13 jogos, o Bernard participa de um gol. O Igor Gomes está aqui tem 5 anos. O Igor Gomes nunca foi titular com técnico nenhum com frequência. O Igor Gomes não sabe o que é regularidade. Essa palavra não existe no vocabulário do Igor Gomes. Não existe regularidade. Ele joga um jogo bem e 10 jogos ele joga mal. O Júnior Alonso não era nem para ter voltado. Cintura de aço, duro. O Júnior Alonso não sobe isso aqui para cabecear uma bola. Não sobe isso aqui, não sai isso aqui do chão. Uma impulsão fraca. Uma saída de jogo que já foi melhor muito tempo atrás. Um jogo aéreo defensivo fraco, um jogo aéreo ofensivo fraco. Marca a distância, não dá bote. Pouca média de desarme na carreira. O Júnior Alonso não era para estar aqui, meus amigos. Mas é a tal gratidão, né? A gente tem que ter respeito ao Júnior Alonso. É o tal do saber encerrar ciclo, algo que eu falo com vocês há muito tempo, não só com o Júnior Alonso, tá? E já é há muito tempo que eu falo isso. Então é um absurdo exaltar esses caras aí. Falou que não quis negociar o Patrick. Ô, gente. Então eu tô ruim de fonte, porque... e eu não, né? Todo mundo. Porque todo mundo deu a notícia de que o Patrick e o Reinier poderiam ir pro Bragantino. A informação que eu tenho é que o negócio não andou porque o Reinier não quis ir. E como o Reinier não quis ir, pro Bragantino liberar o Juninho para Capixaba, sem o Reinier, o Galo tinha que pagar mais. O Galo não aceitou. Não. Com o Reinier, o Patrick ia pagar X. Sem o Reinier, vocês querem que eu pague 2X? Não, aí não tem jeito. O negócio não foi para frente. Então, falar que não quis negociar o Patrick só tá aqui hoje porque o Reinier não quis sair. Se o Reinier quisesse, o Patrick nem aqui estava. Então, vambora. E outra. A entrevista estava tão engraçada, tipo, muitas coisas assim fora de sentido. Nossa, umas coisas que, enfim. Eu concordei com 5% que ele falou, 95% que ele falou, eu discordei. 95% do que ele falou, eu discordei, tá? E eu só assisti essa coletiva porque eu tinha que estar aqui para debater com vocês e tal. A gente faz esse trabalho aqui. Se eu fosse torcedor que não tivesse que falar aqui na internet e tal, papapá, tivesse de boa, eu não assistiria, gente, desculpa. Eu via 4 minutos e na primeira ladainha que eu escutasse, na hora, vazava. Quem viu a coletiva inteira e que não trabalha com isso, meu amigo, vocês estão de parabéns, tá? Eu com 4 minutos eu já teria, rapado fora. Mas é isso. Aí começou também um momento, aquele velho papo de ranking, porque o Galo é 14º no IFHHS, o Galo é isso no ranking da CBF, o Galo é isso no ranking da Conmebol, o Galo é o clube do Brasil que mais... Hoje, 3 anos brigando para não cair, lá vai nós de novo, 16º na tabela, um futebol pífio, um técnico chega aqui, vê aonde ele parou, chuta a garrafinha de água, tá puto, já viu aonde que ele amarrou o burro dele, já viu como é que é esse vestiário nosso, como é que é o ego desses jogadores, entendeu? Aí eu tenho que ouvir que o Galo é isso na ranking da CBF, que é isso da Conmebol, que o índice de IFHH... Pelo amor de Deus, gente, não tem a mínima condição, é muito papo desconecto, é muita... Meu Deus do céu. Agora, gente, outra coisa. Vocês acham mesmo, eu vou voltar a falar do Rodrigo Caetano, que se o Rodrigo Caetano estivesse aqui, jogador do Galo ia treinar com o bolso do calção pra fora? Vocês imaginam a cena, Rodrigo Caetano do Galo, jogadores do Galo treinam com o bolso do calção pra fora em protesto a salários atrasados. Vocês acham que o Rodrigo Caetano iria deixar isso acontecer? Eu duvido. E aí também tá na conta do Paulo Brax.
Quem deve é os donos, mas quem faz a gestão, o controle, o clima, quem tem que segurar é o diretor, é o gerente de futebol, que nós temos, que ninguém sabe quem é, mas a gente falou dele ontem, o diretor de futebol. Essas pessoas que estão ali têm que dar conta desse vestiário. O bom gestor não é aquele que vai lá e apaga incêndio, é que não deixa o incêndio acontecer. Falo isso com vocês aqui direto. E deixar chegar a esse ponto com o Rodrigo Caetano aqui, eu duvido. Jogador botar clube na justiça por causa de falta de pagamento de salário com o Rodrigo Caetano aqui no Galo, eu duvido que isso aconteceria. E só tirou o Rony porque o Cuca ligou. Ou seja, o Cuca teve que ligar. Ninguém do clube conseguiu convencer o cara. O Cuca teve que ligar. Né? Então é um absurdo isso também, sabe? E aí, para fechar, aí, saindo da coletiva, o trabalho do Paulo Brax, na minha opinião, é muito abaixo no Galo. Colocaram mais de 100 milhões, aproximadamente 130 milhões na mão dele. E nós estamos sem zagueiro de qualidade. Nós estamos sem primeiro volante, gente. Botaram 130 milhões. A posição mais precária do clube é a primeiro volante. Eles não contrataram o primeiro volante. Ai, Tomás Pérez. Não, gente. Não, pelo amor de Deus. Pode dar certo, mas não era o cara que era para chegar agora. A gente tinha que ter um cara aqui agora. Um Torreira da vida. Até um Galarza. Tinha que ter um cara aqui agora, primeiro volante, 130 milhões de reais na mão dele para contratar. Ele não trouxe um primeiro volante que chega, farda e joga sem nenhuma suspeita da torcida. A gente não faz ideia o que vai ser o Tomás Pérez. Então, com 130 milhões na mão, ele não trouxe um primeiro volante, não trouxe um zagueiro de qualidade. Ele trouxe Minda, Cassierra e Preciado. Gente cheio de ponta aí, podia se reinventar de alguma forma. O Cassierra tem jogadores que fazem a função também, né? O Preciado lateral direito tinha que trazer, porque nós só tínhamos o Natanael e o Savarino. Savarino não, gente. O Saravia não teve como renovar porque ele queria 2 anos. O lateral direito tinha que trazer de qualquer jeito, né? Mas que bola o Preciado tem jogado, que bola o Minda tem jogado, que bola o Cassierra tem jogado. 18 milhões de euros nesses 3. 7 com Minda, 7 com Cassierra, 4 com Preciado. Isso que tem mais metas. Isso pode ultrapassar a casa de 20 milhões de euros se bater meta. E nós não temos um primeiro volante, não temos uma zaga de qualidade. Qualidade individual mesmo, no nome ali não tem. Joga o Alonso, joga o Vitor Hugo, joga o Tressoldi, joga o Ivan Roman, o Vitão fica lá encostado, nós estamos rezando com o joelho no milho pro Lianco voltar rápido, mas o dinheiro na mão foi colocado e o time, um elenco desequilibrado, mal montado na minha opinião. Então é um trabalho mal feito. Mas aí, quem que colocou ele lá? Quem colocou o Paulo Brax lá? E quem que não foi lá botar a cara na coletiva? E quem que botaria a cara na coletiva se o Galo tivesse sido campeão mineiro? Quanto a América apareceu. E quanto Cruzeiro? Alguém apareceu? E ontem na coletiva, alguém apareceu? E quem que botou o Paulo Brax lá? Então, gente, problema nosso, ó, tá lá em cima. Beleza? Tamo junto. Detestei a coletiva, tá? Aí, ó, a câmera. Detestei a coletiva. Menos é mais. Essa coletiva veio um tiro na culatra. Essa coletiva manchou mais a imagem do Paulo Brax no clube. Essa coletiva fez o torcedor sair mais chateado do que estava. É uma coletiva que, se não tivesse, seria melhor. Gestão de crise passou longe, tá? Então, uma das piores coletivas que eu já presenciei do meu clube de coração. Totalmente fora da realidade, totalmente fora da sintonia e que fez o torcedor ficar mais chateado e mais preocupado. Hoje eu fiquei mais chateado e estou mais preocupado do que eu estava antes da coletiva. E olha que eu pedi para alguém do clube vir falar. Eu acho que eu errei nessa aí também. Menos é mais para essa turma aí, tá? Eu também estava errado. Era melhor não ter aparecido ninguém para falar, deixar do jeito que tá, porque se for para falar, fale algo produtivo, não fale coisas que vai piorar a situação. Então, menos é mais, eu saio pior, mais triste, mais motivado e mais preocupado depois dessa coletiva. Beleza? Se realmente tudo que ele falou ali é o que eles pensam lá dentro, nós estamos, ó, beleza? Galera, fui.
Tem live mais tarde hoje. Valeu quem esteve até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, seja membro. Grupo de Cartola, link na descrição do vídeo, no comentário fixado. Dá moral pra camisa raiz e Minério Seguros. Eu fui. Valeu.